Olá, aqui estamos para o segundo dos 3 vídeos sobre o Evangelho e a indústria do entretenimento. No primeiro vídeo, e eu sugiro que o assista, o link está aqui na descrição, eu mostrei os mecanismos que regem essa indústria. Demonstrei como a indústria do entretenimento ela nos molda para vender seus produtos, serviços, padrões sociais e como isso influencia toda a sociedade e, claro, a igreja. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um horrível monstro. Ele é especializado não em vender produtos e serviços, pelo contrário. Assustadoramente, ele é especializado em comer. Ele come a verdade, ele devora a sua e a minha alma. Venha comigo nessa jornada, eu prometo que vai ser excitante. Mas antes, pose para a vinheta. Aqui tem spoiler, cara. Gente, olha que lindinho. Tchupi, 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 tchupi. Eu sei, a quem não gosta. Particularmente acho realmente lindinha, mas olhando assim, de longe. O interessante é que nesse lindo animalzinho há um mistério guardado a 7 chaves pela indústria cinematográfica. Você sabia que apenas no cinema é que do nada esse bichinho aparece assim? Não esse, mas esse. Tanta lagartixa, Batman. Quer dizer que um dia a comedora de mosca foi um lagartão? Metaforicamente falando, yes. Esse fenômeno cinematográfico é mundialmente conhecido como a teologia do Godzilla. Para entender a teologia do Godzilla, precisamos viajar no tempo, para o início de tudo. Produção, cena 1. É assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Não, podia tocar. Mas sabemos que não era apenas uma questão de costume, se podia ou não tocar. O cerne da questão envolvia obediência, porque Deus havia dito: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Motivado pelo desejo de ser Deus, Adão e Eva responderam com uma meia-verdade, ou seja, uma mentira inteira. Desde então, desde o Éden, o diabo busca nos induzir ao erro por meio de propostas que aos desatentos parecem ser verdade. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfeme contra ti na tua face. E chegando-se a ele, o tentador disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Cena 2. A meia-verdade do Éden invadiu a filosofia que tomou rumo sentido até hoje, o iluminismo. 5 dos principais pensadores desse movimento valorizavam a razão humana como fonte principal do conhecimento e progresso, numa afronta direta ao cristianismo que defendia que Deus é a fonte suprema da verdade e nele, apenas nele, o homem se justifica. O primeiro desses pensadores foi René Descartes, conhecido pela famosa frase "penso, logo existo".
Sua proposta era para que o homem não mais se justificasse em Deus, e sim no conhecimento baseado em evidências racionais. Na sequência surgiu John Locke. Para ele, a mente humana nasce como uma folha em branco e é moldada pela experiência sensorial. Depois veio Voltaire, um crítico ferrenho da igreja. Ele argumentava contra a autoridade religiosa e defendia a religião como um fenômeno privado e racionalizado. O próximo da turma foi Jean-Jacques Rousseau, que defendia que o homem nasce bom e é corrompido pela influência da sociedade. Por fim, o último dos 5 pensadores foi Immanuel Kant, que defendeu a autonomia moral do indivíduo, argumentando que a religião deveria ser baseada apenas na ética e não nos dogmas revelados. Esses homens não são conhecidos como apóstolos e sequer foram tidos como religiosos. Porém, o fato é que suas doutrinas desde então são seguidas religiosamente e ajudaram a consolidar uma visão de mundo centrada não mais em Deus, mas no homem. Corta. Cena 3. O iluminismo abriu as portas e o capitalismo construiu a cidade. Tristemente, o pensamento secular achou morada na igreja. Ao invés de gritar como ovelhinhas, em 1768, os teólogos Schleiermacher e Ritschl buscaram adaptar o cristianismo aos valores iluministas no movimento que desde então é conhecido como liberalismo teológico. 2 séculos após o início do movimento, o desvio tomou maior forma com o surgimento de igrejas focadas em atrair não cristãos por meio de métodos que ressoassem assim, mais parecido com a cultura secular. Em muitas destas igrejas, palavras como pecado, arrependimento e santidade foram minimizadas ou substituídas por termos mais aceitáveis culturalmente. Eu sei, o quadro assusta, mas não deveria ser surpresa. Afinal, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu gostaria de tratar o tema de maneira mais leve, mas não tem como, o assunto é deveras grave. Eu sei que a Bíblia nos adverte, mas o fato é que nós brincamos com pequenos pecados, como se fossem assim pequenas lagartixas, sem perceber que um dia elas ficarão grandes e nos devorarão, tal qual o Godzilla. Eu sei que muito facilmente a gente consegue ver os erros nos outros e depois o que acontece. E quase sempre os nossos pontos cegos não nos permitem ver os nossos próprios pecados, os nossos próprios erros. Nesse episódio no anterior, nós mostramos como o prazer e a diversão podem nos levar a erros. Porém, se essas são características inatas da nossa humanidade, como podemos ter prazer e nos divertir sem pecar? Bem, essa resposta você terá no 3º e último vídeo da série. Se esse conteúdo te fez refletir, compartilhe com outros. Assine nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe, ative o sininho, comente. Manda um beijinho, faz um pix, faz alguma coisa. Que bom que você esteve conosco até aqui. Deus abençoe e até o próximo.